Combinando uma capacidade atlética impressionante com estilo de jogo inovador, o DeMarcus Ware revolucionou a posição de pass rusher e por muitos anos foi o jogador mais temido pelos quarterbacks. Ao longo de sua carreira, o defensor acumulou diversos recordes, conquistou um Super Bowl e ainda se tornou líder de sacks aplicados da franquia do Dallas Cowboys. Nesse vídeo, vamos conferir os momentos mais marcantes da sua carreira e entender o quão bom o Ware realmente era. Em 2004, o Cowboys estava vindo de uma temporada decepcionante com um recorde de 6 vitórias e 10 derrotas, e o grande foco da equipe estava em fortalecer o elenco. Uma peça-chave para isso era encontrar um novo jogador para ser a grande estrela defensiva da equipe, mas essa tarefa não seria nada fácil. Como já sabemos, o draft é um dos melhores lugares para encontrar jovens talentos, e a classe de defensores desse ano estava carregada. O nome favorito do head coach do time, Bill Parcells, era o linebacker de LSU, Marcus Spears, que na sua visão encaixaria como uma luva no esquema defensivo. Porém, o dono do time, General Manager Jerry Jones, tinha um plano totalmente diferente, e ele preferia o linebacker de Troy State, DeMarcus Ware, que embora jogasse em uma universidade de menor expressão, era visto como um jogador muito mais promissor pelos olheiros, e foi exatamente por essa direção que eles seguiram na hora do evento, e com a 11ª escolha da primeira rodada, o Cowboys selecionou DeMarcus Ware. Para a sorte do Parcells, o time ainda contava com a 20ª escolha geral, que acabou sendo usada para selecionar o Marcus Spears, que ele tanto queria. Devido à altura em que ele foi escolhido, havia uma grande pressão da mídia e dos torcedores em cima do Ware, porém ele já estava muito acostumado com pessoas duvidando do seu potencial. Durante o ensino médio, ele praticou todo tipo de esporte que você possa imaginar, incluindo atletismo, beisebol, basquete e, é claro, o futebol americano, em que ele era considerado o melhor linebacker do time e também o melhor wide receiver. Como ele acabou não focando tanto no futebol americano, muitos olheiros ficaram com o pé atrás na hora de recrutá-lo, e como resultado, ele praticamente não recebeu nenhuma oferta. Uma das únicas universidades que mostrou algum interesse por ele foi Troy State, e essa oportunidade era tudo o que ele precisava. Logo que ele pisou nos gramados, ele rapidamente pegou a liga universitária de surpresa e começou a dominar nas partidas. E após 4 anos, ele já havia acumulado uma série de recordes e posteriormente foi nomeado para o Hall da Fama da universidade e para a seleção do time da década da Conferência Sun Belt, o que deixa claro que ser o azarão e ter que se provar não era uma novidade para ele. E a sua temporada de estreia na NFL foi um exemplo perfeito. Durante os treinamentos no off-season, todos os companheiros e treinadores do Ware já perceberam que ele era diferenciado, e segundo relatos, a sua adaptação para o nível profissional foi imediata. Como resultado, ele conquistou a titularidade antes mesmo da primeira rodada, e ao longo da temporada ele se tornou um dos jogadores mais importantes para a defesa. No final, ele foi o líder do time em sacks aplicados juntamente com Greg Ellis, com 8 no total, se tornando o segundo calouro na história dos Cowboys a realizar esse feito. Nesse ano, a sua atuação mais impressionante foi sem dúvidas contra o Carolina Panthers, em que ele teve 3 sacks aplicados e ainda forçou 3 fumbles durante a partida. Por muito pouco, ele não levou o prêmio de calouro defensivo do ano, mas esse era apenas o começo da sua carreira, e nem se compara com o que viria a seguir. Nas temporadas seguintes, a sua evolução foi evidente. Ele conseguiu se estabelecer como a grande estrela da defesa de Dallas e como um dos jogadores mais temidos da NFL. E o melhor jeito de entender tudo isso é olhando para o seu número de sacks, que simplesmente começou a decolar. Após a sua temporada de estreia, ele registrou 11 sacks e meio em 2006 e 14 em 2007, mas o verdadeiro ano dos recordes foi em 2008, quando ele liderou a liga com um total de 20 sacks, se tornando o 6º jogador da história a alcançar essa marca. E como se isso já não fosse impressionante, ele ainda empatou o recorde do maior número de partidas seguidas com um sack, com 10 no total, e como consequência, ele foi inundado por premiações, incluindo seleções para o All-Pro e Pro Bowl, o prêmio Butkus, que é dado ao melhor linebacker da temporada, e o prêmio de jogador defensivo do ano da NFC. E é claro, com o jogador desse em mãos, o Cowboys não podia deixar ele ir embora, então eles rapidamente fecharam uma renovação de contrato que tinha uma duração de 6 temporadas e um valor total de 78 milhões de dólares, que o colocava entre os 5 jogadores defensivos mais bem pagos da NFL. Um dos pontos mais marcantes sobre o Ware era o seu estilo de jogo inovador, que ajudou a revolucionar a posição. Antigamente, os pass rushers eram jogadores maiores e mais pesados que dependiam principalmente da força física para vencer a linha ofensiva, mas a forma do Ware de jogar seguia por um caminho totalmente diferente. Se tinha uma coisa que não faltava para ele era força, mas esse era apenas um dos seus pilares, e não a base inteira do seu jogo. E outros atributos que também se destacavam era sua velocidade e poder de explosão. Resumindo, a sua capacidade atlética era muito superior a tudo que a liga já tinha visto na posição. E para imitar o seu sucesso, os times começaram a buscar jogadores mais atléticos e explosivos para a posição, o que acabou gerando esquemas defensivos totalmente inovadores e consequentemente novos esquemas ofensivos para tentar superá-los. Esse estilo de jogo não parou de lhe render prêmios, e é claro, ainda mais sacks e marcas impressionantes. Após registrar 11 sacks na temporada de 2009, o Ware liderou a liga pela segunda vez na sua carreira, com 15 sacks e meio em 2010, e entrou para uma lista seleta que contava com apenas 5 jogadores que já haviam realizado esse feito.
perfeito. Devido à sua constância absurda, ele não mostrava nenhum mínimo sinal de desaceleração, e em 2011 ele quase chegou na marca histórica de 20 sacks pela segunda vez, mas para o seu azar ainda ficou faltando meio sack, ele acabou com 19,5. No ano seguinte, o seu desempenho continuou impressionante com 11 sacks e meio no total, e durante a temporada ele se tornou o segundo jogador mais rápido a atingir a marca de 100 sacks na carreira, que no seu caso levou 113 partidas contra 96 do primeiro colocado Red White. A temporada de 2013 foi mais um ano importante para a carreira do Ware, e embora ele tenha tido uma queda de desempenho que resultou na quebra da sua sequência de 8 temporadas seguidas com pelo menos 10 sacks, ainda assim ele foi capaz de fazer história, e após derrubar o Sam Bradford na partida contra os Rams na semana 3, Ware se tornou o jogador com a maior quantidade de sacks aplicados na história do Dallas Cowboys, quebrando o recorde do Harvey Martin, que já durava 30 anos. Após essa temporada, o Cowboys foi obrigado a fazer uma escolha extremamente difícil, e precisou se despedir do DeMarcus Ware. Os grandes motivos para isso foram fatores financeiros e o alto custo do jogador, e o fato da defesa não estar produzindo conforme esperado, e com isso, Ward acabou sendo liberado para grande surpresa do público, e pela primeira vez em sua carreira ficou livre no mercado. O defensor já estava imaginando que isso poderia acontecer, e por isso ele passou um bom tempo analisando cuidadosamente qual seria o time ideal para ele assinar. O contrato foi assinado com Denver Broncos e tinha duração de 3 anos e um valor total de 30 milhões de dólares, dos quais 20 milhões eram garantidos. O time de Denver foi um dos mais agressivos na hora de negociar pelo jogador, e do ponto de vista do Ware, eles eram a equipe perfeita para se jogar. O Broncos havia montado uma defesa poderosa e ainda poderia fazer dupla com Von Miller. Em sua primeira temporada pela sua nova equipe, o Ware mais uma vez teve grandes atuações, fechou o ano com 10 sacks no total, e além disso, ele foi uma peça-chave para a defesa ter acabado como a terceira melhor da liga em jardas cedidas. Mas o que realmente interessa é sua próxima temporada, que foi de longe a mais importante da sua carreira em termos de conquistas. Nesse ano, o Ware teve que lidar com uma lesão nas costas que fez com que ele perdesse 5 partidas, mas isso não impediu de dominar os adversários logo após o seu retorno, acabando com 7 sacks e meio em 11 jogos. O Denver Broncos mais uma vez era um dos grandes favoritos para o título, principalmente considerando seu ataque dominante e o fato da sua defesa ter sido a melhor da liga em diversas categorias. Nos playoffs, o linebacker também se destacou e foi responsável pela jogada da classificação que garantiu a vitória da equipe no Divisional Round. E quando chegou o momento mais importante da sua carreira e ele pôde finalmente jogar no Super Bowl, o Ware mais uma vez foi decisivo, com 5 tackles e 2 sacks aplicados no Cam Newton, além, é claro, da pressão constante contra o quarterback. No final, o Broncos venceu a partida por 24-10, e o DeMarcus Ware pôde levantar o tão sonhado troféu Vince Lombardi. O linebacker ainda retornou para a temporada de 2016, mas ela acabou sendo marcada por lesões e foi uma das menos produtivas da sua carreira. O Ware já estava sentindo o peso da idade e da sua quilometragem na liga, e como seu contrato havia acabado de expirar, ele decidiu que era o momento certo para se aposentar. Porém, isso não podia ser feito de qualquer jeito, e no dia 24 de abril de 2017, ele assinou um novo contrato com os Cowboys com a duração de um dia, para poder se aposentar oficialmente como um jogador da franquia em que ele construiu seu legado. Mesmo depois de aposentado, a sua carreira continuou rendendo conquistas, e a mais importante delas ocorreu em 2023, quando DeMarcus Ware foi oficialmente introduzido ao Hall da Fama e recebeu o tão sonhado paletó dourado, uma recompensa merecida após uma carreira desse tamanho e tantos recordes quebrados, além, é claro, da sua grande influência para a mudança drástica na posição. Falando em Hall da Fama, o quarterback veterano Aaron Rodgers está em busca de ainda mais conquistas para o seu legado, e para descobrir o que podemos esperar dele e do seu novo time para essa temporada, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui, e nos vemos no próximo vídeo.